Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal Nossa Fé Católica. Uma alegria receber você aqui. E hoje, nesse dia 8 de novembro de 2022, nós iremos meditar sobre a primeira leitura da Santa Missa de hoje, da liturgia que a Igreja no mundo inteiro propõe para nós, católicos, meditarmos. Tá bom? Então, a primeira leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 8. E depois versículos 11 a 14. Diz assim a primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para com os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que palavra maravilhosa que a liturgia de hoje traz para nós. É muito interessante o que São Paulo escreve para Tito, e se você observar bem, o motivo de São Paulo estar escrevendo é sempre para que os nossos adversários não tenham nada a dizer contra nós. Veja que durante toda esta leitura, São Paulo coloca praticamente todos os tipos de pessoas. Ele coloca lá, em primeiro lugar, os velhos, os mais velhos, exortando os mais velhos a serem sóbrios, a serem ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Então ele começa a falar dos mais velhos. Depois ele fala das mulheres mais velhas, como deve ser a conduta das mulheres mais velhas. Ele diz que as mulheres mais velhas devem ser mestras do bem, mestras do bem, mestras em fazer a bondade para os outros. Olha que coisa bonita. E mais do que isso, as mulheres velhas devem ensinar as jovens a serem castas, a serem bondosas, boas donas de casa, a amarem seus maridos. E aqui, quando ele utiliza a palavra dóceis para com os maridos, o que é uma pessoa dócil? Uma pessoa doce. Sejam doces para com seus maridos, bondosas, castas, boas donas de casa. Por que São Paulo diz isso? Olha só, ele justifica para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque muitas vezes nós não vivemos a palavra de Deus e quando na nossa família muitas vezes a gente quer evangelizar as pessoas, o nosso mau exemplo na nossa casa, ele acaba afastando mais as pessoas de Deus do que trazendo para perto de Deus. Não é mesmo? Então, São Paulo está exortando Tito e aqui ele está dizendo às mulheres mais jovens agora para que elas se comportem de uma maneira bondosa. A bondade é a palavra que São Paulo coloca aqui. Ele coloca assim a amabilidade, a bondade, a doçura, para que as pessoas da nossa casa possam ser evangelizadas com o nosso amor. Porque se a gente trata mal as pessoas da nossa casa, como é que nós vamos dar um testemunho de vida? As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: vixe, eu não quero conhecer esse Jesus que você conheceu, não. Porque olha como que você me trata. Né? As pessoas começam a desconfiar da nossa conversão. As pessoas começam a desconfiar, será que realmente esse Jesus que você tanto fala, ele é bom? Será que você realmente foi transformado por Jesus?
Então nós precisamos resgatar a nossa boa conduta. Aqui ele começa falando dos velhos que precisam ser mais pacientes, depois as mulheres velhas que precisam ter uma conduta santa, mestras do bem, ensinar as mais jovens a serem boas mulheres, boas esposas. Depois ele fala sobre os jovens, para que os jovens sejam moderados, né? Olha, exorta igualmente os jovens a serem moderados. E ele exorta Tito a que o próprio Tito seja um exemplo de boa obra, de integridade na doutrina, fiel à doutrina dos apóstolos, de ponderação, sabe? Aquela pessoa que não fala qualquer besteira, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe a hora de falar, uma pessoa que sabe pesar as coisas, que não sai julgando os outros, que não sai tomando decisões arbitrariamente ou por impulso, por paixão, né? E de palavra sã e irrepreensível, que use a palavra somente para edificação. Aí ele diz o porquê: para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Porque senão depois vão apontar o dedo para nós e dizer: olha lá, aquele cara todo irritadão lá, xingando todo mundo, brigando com todo mundo. Esse aí não é o cara lá da igreja? Não é o que segue Jesus lá, o que fala de amor? Então São Paulo está dizendo: tenha uma conduta reta. Seja um testemunho de uma pessoa boa, de uma pessoa que só fale coisas para edificar os outros, que fale sempre o bem, que abençoe os outros, que seja sempre alegre. Para quê? Exatamente para dar um testemunho de vida para que os outros conheçam Jesus. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Olha só, é para isso que a palavra de Deus é proclamada. É por isso que Jesus veio ao mundo. A graça de Deus veio ao mundo para quê? Para nos ensinar a justiça, a santidade, o equilíbrio. Esse é o verdadeiro cristão, aquele que vive uma vida equilibrada. É uma pessoa que é um exemplo de equilíbrio, um exemplo de justiça para os outros, um exemplo de piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aqui vem a finalização dessa passagem. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e para quê? Para purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Então, para que Jesus morreu por nós? Para nos resgatar da maldade e nos purificar. Para purificar um povo para si. Um povo que pratique o bem. Um povo que seja mestre na prática do bem. Esse é o povo de Deus. O povo que segue Jesus Cristo é aquele povo que, no caminho dele, vai sendo purificado, buscando sempre o amor, sempre a bondade, a misericórdia, para se tornar exemplo para os outros. Jesus quer purificar para si um povo santo, um povo que resplandeça a bondade, a misericórdia, a alegria de ser de Deus, que vai abandonando as coisas velhas, que vai sendo renovado, se transformando numa pessoa nova a cada dia. É isso que São Paulo está exortando a Tito e a toda a sua comunidade. Amém? Que nós possamos ser assim também. Exemplos para os nossos irmãos, para que, vendo a nossa atitude, os outros possam também se converter e querer ser como nós, porque nós seguimos Jesus. Se nós seguimos Jesus e os outros virem atrás de nós, eles estarão seguindo Jesus também. Amém? É isso, meu irmão, obrigado por você ter estado até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e amanhã nós voltamos com mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.